Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora e vou repetir. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Senhor, esta é a Tua palavra. Nós queremos amadurecer na Tua palavra e, seguindo o próprio conselho da Tua palavra, Deus, crescermos e amadurecermos no conhecimento do Senhor e também na graça. Por isso nos ajuda nesta manhã a compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos celebrando, não só a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas muitas igrejas do Brasil hoje celebram o dia da Bíblia. Hoje é um dia muito especial para os evangélicos do nosso país, para os reformadores, os reformados. Os reformadores continuam reformando no nosso tempo. É um dia muito importante para o corpo de Cristo no nosso país, porque é o dia em que nós entendemos, por muitas questões históricas, importante celebrar e lembrar da palavra de Deus. É claro que a gente não vai falar da importância da palavra de Deus aqui só puramente e superficialmente, porque isso é algo que está gravado no nosso DNA. Nós vivemos e refletimos a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e de prática, e eu só quero glorificar a Deus nesse momento, porque de uma forma maravilhosa o Senhor reuniu esses livros, esses escritos, essas cartas, preservou, deu inspiração, se manifestou por meio da palavra desses homens que escreveram esta poderosa ferramenta de Deus na terra, que é a sua própria palavra. Louvar a Deus por isso, porque ela chegou até nós. Amém? Quantas pessoas hoje gostariam de ter o privilégio que nós temos, de poder, num ambiente público, num auditório, abrir a Bíblia, meditar, ler. Quantas pessoas gostariam de ter essa liberdade? No entanto, não podem, não têm, por questões diversas. Mas nós glorificamos a Deus, porque nós podemos fazer isso. Amém? E se nós não estudamos, se nós não lemos, não é porque não podemos fazer isso. É porque de uma forma ou de outra temos estabelecido o não querer ler ou não querer meditar como uma prática para a nossa vida. E nós devemos fugir dessa prática. Nós devemos meditar na palavra. Como ela mesma diz: lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então que você viva a realidade dessa lâmpada para os seus pés, essa realidade da luz para o seu caminho, e que você faça um bom uso dessa palavra, a palavra poderosa do nosso Deus. Lembre-se disso, Deus preservou, cuidou, deixou tudo organizado para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra e fazer dela guia para os nossos pés, guia para os nossos passos, guia para as nossas decisões, mas principalmente para compreender a revelação do nosso Deus. É a principal forma de revelação, é a palavra de Deus. Amém? Então eu quero pensar um pouco sobre essa palavra de João capítulo 8, versículo 12, porque Jesus está ensinando no templo. Você vai se recordar, se você voltar um pouquinho alguns versículos, você vai perceber que Jesus está ali no templo ensinando, e de repente trazem a ele uma mulher pega em adultério, segundo os critérios daquele tempo, daquele modo de vida, e trazem essa mulher até Jesus. Jesus ali discorre, fala sobre aquela situação, constrange com o seu amor aquelas pessoas que ali estavam prontos para apedrejar aquela mulher, libera aquela mulher, vá, não peques mais, seja uma bênção, palavras de mudança na vida daquela mulher. E os evangelistas vão nos dizer que Jesus continua ensinando por ali. Logo em seguida, e a gente não sabe se foi realmente em seguida ou se foi alguns dias depois, mas o fato é que Jesus estava ali novamente no templo ensinando, e ele professa: eu sou a luz do mundo. É claro que essa expressão de Jesus choca aqueles homens religiosos, naquele tempo histórico. Não deveria, porque a expressão luz, eu sou a luz, não é uma expressão inventada por Jesus para constranger os fariseus. Não. A expressão luz, ela está na lei, ela está
nos profetas, ela está nos livros poéticos. Todas as estruturas textuais da Bíblia contêm expressões relacionadas à luz, e todas elas apontam para Jesus. Todas elas. Por exemplo, lá em Números capítulo 6, a Bíblia vai dizer que na luz da presença, eles têm graça e paz. Nos profetas, Isaías 49, versículo 6, diz assim: o servo do Senhor é nomeado luz das nações, para que a salvação alcance até os limites da terra. Nos poéticos, Salmo 119, versículo 105, Provérbios 6, versículo 23, a palavra ou a lei de Deus, ela é chamada de luz que orienta o caminho dos obedientes. Então Jesus não está falando nada novo, que não deveria ser novo para aquele povo. A questão é que choca uma luz que não é a luz que eles esperavam. Qual era a expectativa dos fariseus, dos judeus de forma geral, a respeito de Jesus, ou a respeito do Messias? Que a sua luz não seria só uma luz espiritual, ou uma luz de transformação interna, mas seria uma luz que colocaria a nação de Israel num outro patamar, no que diz respeito à dominação das nações. A expectativa dos judeus era um libertador, um Messias guerreiro, um conquistador. Por outro lado, a expectativa dos romanos e dos gregos, que também estão ali naquele mesmo contexto, era uma outra expectativa. Era absurdo olhar para Jesus e ter que reconhecer que aquele homem feio, mal vestido, com certeza fedido, era alguém que pudesse ser o Messias, o libertador. Qual era a expectativa dos gregos e dos romanos? Alguém eloquente, que assumisse os lugares de debate público e fosse especialista em retórica, em filosofia, em reflexões profundas sobre a vida. E a figura de Jesus, o Jesus Cristo, o Messias, o encarnado de Deus, contraria essas expectativas. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, assim como todos os outros 6, eu sou, que Jesus professa e que João também traz para nós, choca aquela comunidade, especialmente os religiosos. Mas pense comigo, Êxodo fala de uma luz que guiava o povo durante a noite, não é isso? Mantinha o povo aquecido, mantinha o povo protegido, mantinha o caminho iluminado. Levítico também fala de uma luz que, quando o serviço religioso foi instituído, oficializado dentro do santo lugar, existia um candelabro de ouro com 7 lâmpadas, e essas 7 lâmpadas tinham que ficar acesas o tempo todo. Mas toda essa simbologia, ela se concretiza em Jesus. A questão é que lá naquele tempo, se você perceber no versículo seguinte, versículo 3, os fariseus vão dizer: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, o seu testemunho não é válido. Eles falam isso para Jesus. Você está fazendo uma declaração a respeito de si mesmo que a gente não valoriza, que a gente não valida, que a gente não compreende como verdadeira. Mas não compreende por quê? Porque Jesus, ele personifica toda a linguagem do Antigo Testamento. Então toda a linguagem simbólica do Antigo Testamento é personificada em Jesus. Todas essas descrições da lei, dos profetas, dos poéticos, que citam o termo luz, estão apontando para a luz que é Jesus. Não só a luz de Jesus, mas a luz que é Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, e isso tem muito significado para nós. Jesus está fazendo uma afirmação sobre a sua divindade. Jesus está se afirmando, se apresentando como Salvador, como Senhor, como aquele que pode salvar do pecado, como aquele que pode salvar da religiosidade, como aquele que pode salvar-nos de nós mesmos. Talvez essa seja a grande salvação que aquele povo precisava, porque aquele povo conhecia a lei, aquele povo conhecia sobre Deus, mas eles eram escravos de si mesmos, escravos da religiosidade, escravos do entendimento equivocado sobre a manifestação de Jesus. Vocês acham que eles não conheciam Isaías? Eles conheciam Isaías melhor do que a gente. Porque o menino nos foi dado, e ele foi pisado, machucado, ferido, para que nós pudéssemos ter paz, vida. Está lá no profeta. Aquele povo tinha acesso a isso. No entanto, a luz não havia brilhado, e enquanto a luz não brilha, eles estão presos
dentro de si mesmos, dentro das suas próprias convicções. Jesus, ele é a luz do mundo, e antes mesmo de Jesus nascer, o evangelista João já escreve: a luz, a vida que ele possuía, que Jesus possuía, era a luz dos homens. Antes de Jesus encarnar, nascer, a verdadeira luz veio ao mundo para iluminar a todos. Está lá em João capítulo 1, versículo 4. Jesus, ele é a luz do mundo porque ele revela e manifesta a glória de Deus. E querido, por mais que seja difícil entender isso, ele manifesta a glória de um Deus que é muito simples, de um Deus que é muito pessoal, que é muito perto de nós, que caminha conosco. Ele revela a face de um Deus que é muito, mas muito humano. Jesus faz o caminho contrário, sai da sua glória e se manifesta como homem. E o ser humano, na sua ignorância e na sua religiosidade, ele tenta sair da sua humanidade e se transformar em Deus. Ser alvo dos elogios, ser alvo das bajulações do mundo. Jesus fez o caminho completamente oposto, completamente contrário. Jesus, ele é a luz do mundo, em primeiro lugar, porque ele revela o pecado do ser humano. Jesus é a luz do mundo porque ele revela o pecado, mas não só o pecado, a carência do ser humano e a nossa impossibilidade de acessar a presença de Deus. É por causa desta luz que nós podemos encontrar e reconhecer o pecado que temos e a nossa necessidade de Deus. Sem Jesus, essa tristeza de ter que caminhar sem direção, essa tristeza de ter que caminhar perdido, sem certezas, sem definições, sem objetivos, sem planos, toma proporções enormes dentro do coração, e uma hora ou outra essa tristeza vem à tona. Uma hora ou outra nós somos alcançados por essa tristeza da ausência de Jesus. Jesus se manifesta como luz do mundo, porque a luz que existe nesse mundo, sem Jesus, não é capaz de dar ao homem salvação. Não é capaz de oferecer ao homem a resolução para essa carência de Deus. Porque essa luz que existe no mundo não é capaz de revelar essencialmente quem nós somos. E quando nós somos confrontados com quem nós realmente somos, geralmente nós nos surpreendemos. Quando a gente aprende o caminho pela luz de Jesus, a reconhecer quem nós somos, a olhar para o espelho, para o nosso espelho, e ter que admitir o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente planeja, e ter que admitir que muitas dessas coisas não tem nada a ver com o sonho de Deus para a nossa vida. Quando a gente tem que viver esse confronto, nós nos chocamos. Mas é para isso que existe a luz de Deus. É para isso que a luz se manifestou, para revelar em nós aquilo que nós realmente somos, para nos livrar. Eu acabei de dizer que se lá para eles talvez a maior prisão fosse a prisão de si mesmo, nós precisamos ainda hoje continuar clamando a Deus libertação dessa prisão de nós mesmos. Nós queremos organizar toda a nossa vida e entregar uma agenda para Deus e dizer: Senhor, olha, cumpre isso aqui na minha vida. E Deus olha para essa agenda e fala: eu não tenho compromisso com aquilo que não é gerado na minha presença. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está apontando para Jesus, e todos os planos de Jesus se manifestaram, estão se manifestando, vão continuar se manifestando e se concretizando. A questão é onde é que nós nos encaixamos nesse plano. Não é a postura dos filhos da luz fazer uma agenda e entregar para Deus e dizer: Deus, cumpre essa agenda aí porque eu já fiz. Não é postura dos filhos da luz fazer isso. A postura é dizer: Senhor, revela ao meu coração a tua vontade. Eu não quero errar, eu não quero ter que lidar com frustrações porque eu não soube planejar na tua presença. Revela com a tua luz a minha necessidade do Senhor, revela com a tua luz a minha necessidade da tua presença, a necessidade de sermos transformados e transformados de glória em glória. Jesus é a luz que traz alegria, Jesus é a luz que traz felicidade. Se por um lado eu não posso me conter ou conter a tristeza dentro do meu coração, dessa ausência e dessa distância de Deus, que uma hora essa tristeza vem à tona, por outra eu também não posso conter a alegria da salvação. Eu não posso conter também a alegria por ter sido alcançado por essa luz que não vai nos poupar de momentos difíceis, porém é a luz que vai nos permitir viver a alegria verdadeira, independente dos momentos em que nós estivermos passando. Amém?
Quantos passaram por momentos difíceis, assim, muito difíceis esse ano? Aqueles momentos que você fala assim, só Deus. Quantos? Deixa eu ver aqui. Então eu não estou sozinho, graças a Deus. Achei que era só eu. Por que a gente consegue passar por esses momentos? Por que a gente não se desespera, não se descabela, não entra em depressão, não fica maluco correndo atrás? Por quê? Porque há uma luz que traz alegria. Uma alegria que não é condicional. Eu não preciso estar feliz para adorar o Senhor. Eu não preciso sentir, eu não estou sentindo de orar. Você nunca vai sentir, ou você ora ou você não ora. Eu não estou sentindo de perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Nós nunca vamos ter circunstâncias favoráveis para exercer a nossa fé. Nunca. E olha que a gente vive num país que não tem nem perseguição. Pelo menos por enquanto não tem tido, graças a Deus. Jesus é a luz que revela a nossa carência, mas Ele é a luz que manifesta a alegria. Ele é a luz que manifesta a vida. Os cegos pelo pecado não possuem a capacidade de enxergar isso, de acertar o caminho, porque todos pecaram, é o que a Bíblia diz, e todos estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, e por isso são carentes do Pai, toda a humanidade. Jesus então é essa luz que se manifesta para resolver a nossa carência de Deus, para resolver a nossa necessidade de Deus. Em segundo lugar, Jesus é a luz que revela as nossas trevas espirituais. E aqui com trevas espirituais eu quero me referir, você pode até trocar essa palavra por ignorância. Jesus é a luz que revela a nossa ignorância. Por que eu digo a nossa? Porque em muitos casos e circunstancialmente nós vemos que a expressão das pessoas, apesar do mundo ter mudado, das eras terem passado, nós estamos vivendo no século 21, as pessoas ainda fazem esse tipo de declaração a respeito de Jesus. O testemunho que o Senhor está dando é falso, isso aí não é válido. Nós até negamos Jesus. Quando nós rejeitamos a sua pessoa em nós, quando nós rejeitamos a sua luz em nós, eu digo que nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem muito Pedro assim, antes de se converter de verdade. Pedro que nega Jesus, está na mesa, está andando com Jesus, mas está negando Jesus. Nós precisamos fugir dessa realidade, viver outra realidade, porque Jesus é a luz que revela a nossa ignorância, e se essa nossa ignorância ela é iluminada pela luz de Jesus, é claro que isso vai se transformar em sabedoria. Sabedoria para que a gente saiba se posicionar, sabedoria para que a gente saiba falar, para que a gente saiba manifestar a expressão da graça, sabedoria para que a gente saiba refletir a luz de Jesus de uma maneira produtiva, onde quer que nós estejamos. Naquela ocasião os judeus não conseguiram compreender Jesus, não conseguiram entender a fala de Jesus, não conseguiram discernir a natureza divina de Jesus. Eles preferiram estabelecer uma distância, baseada na tradição histórica. Nós temos nas nossas veias o sangue do nosso pai Abraão. Então para a gente é cômodo manter essa distância de alguém que afirma ser a luz do mundo, ser a salvação, ser a manifestação de Deus na terra, porque nós temos mais firmeza na nossa tradição. A nossa tradição nos dá mais segurança do que um profeta qualquer que vem dizendo que é a luz do mundo. Então eles estabelecem essa distância entre Jesus e as suas próprias vidas. O que é isso? Ignorância, trevas espirituais. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a nossa mente modificada. A nossa mente modificada. Porque a partir do momento em que a nossa mente é iluminada por esta luz, pela luz de Jesus, nós passamos por uma outra fase da nossa vida, que é começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Permitindo que a nossa maneira de pensar seja modificada pela palavra, pela luz de Jesus. Exatamente o que aquele povo não permitiu que acontecesse. Foi preferível para eles manter a distância da tradição. Nós temos na nossa veia o sangue do nosso pai Abraão.
Já esse homem nós não sabemos quem é. Então você fica aí falando o que você quer e a gente fica aqui vivendo o que a gente quer viver. Jesus revela essas trevas. Querido, uma posição meramente intelectual. Meramente intelectual. Nada espiritual, nada relacional, nada de vida com Deus, meramente intelectual. Essa luz revela as nossas intenções. A luz de Jesus revela as nossas intenções, revela onde o nosso coração está ancorado, revela onde nós estamos nutrindo a nossa esperança, revela onde nós estamos nutrindo a nossa fé. A luz de Jesus revela onde nós estamos firmando as nossas raízes. Se estamos firmando as nossas raízes na tradição, porque temos uma convicção de uma tradição forte dentro de nós, ou se nós estamos firmando as nossas raízes num ambiente de crescimento, de prosperidade, de vida, iluminado pela luz de Jesus. Então, se Jesus revela a nossa ignorância, Jesus também revela com a sua luz sabedoria. Sabedoria para tomar as melhores decisões e para caminhar na direção dele mesmo. Terceiro e último lugar, Jesus é a luz que revela o caminho para a salvação. Jesus revela o caminho para a salvação. Parece clichê falar isso, mas muita gente está vivendo algo que não é salvação. É convicção denominacional, convicção de tradição, convicção de religião, mas talvez ainda longe de viver de fato salvação. Porque essa luz que brilha sobre nós, a luz de Jesus, é uma luz que traz vida. E essa vida modifica a nossa vida. Essa vida modifica a nossa forma de pensar. Essa vida modifica a nossa maneira de nos relacionar com Deus. É vida, é uma vida diferente, é uma vida nova. E se nós olharmos para dentro de nós, fazer um exercício assim pessoal, nós vamos enxergar detalhes da nossa vida que ainda não refletem a vida de Jesus. E são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença na caminhada da nossa fé. Fazem diferença. A palavra seguir, utilizada por João aqui no texto, é uma palavra grega chamada akoloutein. E essa palavra significa seguir a ordem de um capitão, seguir a ordem de um comandante. Ou também significa acompanhar como escravo as decisões de um senhor. Então quando você diz assim, eu vou seguir com fé, você está dizendo, eu vou seguir como um escravo segue o seu senhor pela fé. Veja que não é só dizer eu vou seguir e pronto, e não esperar que isso não incorra em nenhum tipo de consequência para a nossa vida. Então quando a gente diz eu quero a luz de Jesus porque eu quero seguir Jesus, eu estou dizendo eu vou abrir mão até de pensar por conta própria, para que Jesus se manifeste na minha vida e eu faça exatamente o que está proposto no coração dele. Você está dizendo, olha, eu vou seguir uma ordem, custe o que custar. Então quando eu digo que Jesus revela o caminho da salvação, eu estou dizendo sobre um caminho que a humanidade está insistindo em alargar. A humanidade está insistindo em alargar o caminho da salvação. Porém, por mais largo que seja esse caminho, ele continua sem luz. Já o caminho que Jesus revela, por mais que seja um caminho estreito, e nesse caminho estreito, de vez em quando a gente dá umas esbarradas uns com os outros, a gente dá uma esbarrada assim numas pedras, numas pontas, se machuca, cai, levanta, o outro vem e ajuda a gente a levantar. Por mais que seja um caminho estreito, ele é um caminho iluminado, não pela luz do mundo, mas pela luz de Jesus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Querido, o fato é que existem dois grupos, filhos das trevas, filhos da luz. A Bíblia faz essa distinção muito clara, em todos os textos onde a gente encontra a expressão luz, há essa distinção entre um grupo que não está na luz e um grupo que está na luz. Essas duas esferas, elas existem e elas existem simultaneamente. A questão e a pergunta que eu faço para nós encerrarmos é, em qual esfera nós estamos nos movimentando? Porque Jesus não vai ser agressivo com a gente, como ele não foi com o povo lá no passado, para se revelar como luz. Eu sou a luz, se você quiser acreditar, me segue e você vai ter vida, é o que ele diz. Quem me seguir não vai mais andar no escuro, porque vão ter a luz da vida.
Ele está dizendo: eu sou a luz, se você quiser, me segue, você vai ter a luz da vida. Se você não quiser, não me segue. Eu não vou destruir a sua vida para você entender que eu sou a luz. A luz de Jesus é um convite para a sua divindade, é um convite para a sua salvação, é um convite para a sua sabedoria, é um convite para nós brilharmos com a luz de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 16. O chamado é para que nós sejamos, por causa de Jesus, muito mais do que frequentadores de igreja, muito mais do que uma denominação. O chamado de Jesus é para que nós sejamos luz, para que nós sejamos manifestação da luz. Mateus 5,16, Jesus diz: para que todos vejam a luz de Deus em vocês e louvem ao Pai que está no céu. Essa luz de Jesus que brilhou é a luz que precisa brilhar dentro de nós, que precisa brilhar através de nós, em todas as ações, seja ajudando na corrida, servindo água, seja acolhendo aqui ou fora, seja servindo no ministério, seja servindo a Deus com a sua profissão, porque a sua profissão é uma maneira de você servir a Deus também, é um seu ministério. Sirva a Deus, deixe a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Jesus tem algo precioso para manifestar através da sua vida, eu creio nisso. E isso vai acontecer a partir do momento em que você ter consciência plena de que para o pecador, Jesus é a luz da salvação. Para os tristes, Jesus é a luz da alegria. E para a morte, Jesus é a luz da vida. Então que sejamos, como igreja do Senhor, promotores da alegria, da sabedoria, da salvação, promotores da vida, porque somos filhos da luz. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos encerrar nosso culto dessa manhã. Quero chamar a turma para cantar aqui mais uma canção. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar você agora a fazer um exercício de fé, fechando os teus olhos, olhando para dentro de você, perguntando ao Senhor, pedindo ao Senhor, ao Espírito de Deus, aquele que nos ilumina, para que Ele revele ao seu coração áreas que precisam ser iluminadas pela luz de Jesus, áreas que precisam ser alcançadas, encontradas por Jesus. Talvez seja uma revelação ministerial, talvez seja uma revelação para a sua família, talvez seja uma revelação para você particularmente, uma maneira de pensar, uma maneira de falar, uma maneira de agir, algo que está em desacordo com a luz de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã, enquanto nós oramos. Pai, quero colocar os meus irmãos na Tua presença. Nós estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, tão simples, assim como o Senhor é simples. E nessa simplicidade nós também somos constrangidos, assim como lá no passado o povo se constrangeu com a sua expressão: eu sou a luz. Nós nos constrangemos com a Tua expressão nessa manhã também, porque o fato de que o nosso Senhor é a luz, revela que há ainda escuridão dentro do nosso coração, e que talvez muitos de nós que estamos aqui presencialmente e acompanhando pela internet, precisa ainda ter a luz do Senhor brilhando em áreas pontuais, específicas da sua vida. Eu não sei, Deus, o que se passa no coração dos meus irmãos, mas eu não preciso saber, porque quem precisa saber sabe, e esse é o Senhor. O Senhor conhece cada detalhe da vida dos meus irmãos, da minha vida. O Senhor conhece, Deus, cada estrutura da nossa vida, e o Senhor sabe os pontos de ignorância espiritual. O Senhor conhece, Deus, os pontos de tristeza. O Senhor conhece, Deus, os pontos onde nós muitas vezes duvidamos da Tua presença, do Teu agir em nosso favor. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece os nossos planos, os nossos propósitos. E o Senhor sabe aqueles que estão alinhados com o Teu coração e aqueles que estão nos distanciando do Senhor. Por isso, Deus, ilumina-nos com a Tua luz nessa manhã. Ilumina o nosso entendimento com o Teu Espírito, para que haja transformação da nossa mente,
para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que haja, Deus mesmo, essa vida que traz, que nós recebemos pela Tua luz, porque a Tua luz vivifica as áreas mortas da nossa vida. A Tua luz vivifica a humanidade. Nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Hoje celebramos um dia especial para nós, o dia da Tua palavra, o dia da Bíblia. Deus, que nós possamos ter sede e fome da Tua palavra, que ela seja o nosso alimento diário, que ela seja, Deus, o sustento, aquilo que sustenta os nossos passos. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você puder, dá um toquinho aí na mão do seu irmão, fala para ele assim, ó, seja luz, meu irmão, em nome de Jesus, seja luz, deixa a luz de Jesus brilhar sobre a sua vida, amém? Queridos, olha, mais uma vez obrigado pela presença de todos aqui nesse momento, obrigado pelo convite, e recebam aí mais uma vez o nosso convite. Próximo domingo, dia 19, às 7 da noite, nós vamos estar juntos lá no templo da sede, na rua 4, número 551, às 19 horas, para a nossa cantata, para o nosso musical de Natal oficial. Então eu espero os irmãos lá, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, amém? Vamos orar e receber a bênção. Pai, consagramos a nossa semana na Tua presença, cada decisão, cada plano, o Senhor conhece tudo aquilo pelo qual nós vamos passar nessa semana, e nós entregamos tudo isso na Tua presença. Declaramos que a nossa semana, na verdade, ela não é nossa, ela é do Senhor, e o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser fazer sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, os dons, os frutos do Espírito Santo sejam manifestos sobre os meus irmãos, hoje e sempre, para que o Teu nome seja glorificado, para que o mundo veja a Tua luz em nós, e para que o mundo inteiro louve ao Senhor, como o Senhor que é a luz do mundo. Em nome de Jesus oramos, amém.